A Torre de Pisa. O nome evoca uma imagem instantaneamente reconhecível em todo o mundo. É um símbolo da Itália, da Toscana e da própria cidade de Pisa. Mas também é símbolo de algo mais, o erro humano. Pois a Torre de Pisa é, claro, um erro. Ela nunca foi feita para ser torta. E, no entanto, esse erro, essa falha, a tornou uma das construções mais famosas do planeta. A história da torre é longa e fascinante, abrangendo séculos e englobando guerras, pestes e inúmeras tentativas de consertar o próprio problema que a torna tão única. É uma história de engenhosidade, tanto em seu fracasso quanto em seu eventual sucesso. Acima de tudo, é uma história de como até mesmo nossos erros podem ter os resultados mais inesperados e extraordinários. Para entender a Torre de Pisa, precisamos primeiro voltar ao século XII. Pisa, uma poderosa república marítima, estava no auge de seu poder e prestígio. A cidade ostentava uma poderosa marinha, uma economia próspera e um gosto pela grandeza. Essa grandeza se expressava em projetos arquitetônicos ambiciosos, principalmente torres. As torres eram símbolos de riqueza e poder na Itália medieval, e Pisa estava determinada a ter as mais grandiosas de todas. As torres mais importantes eram os campanários, ou torres sineiras, da catedral da cidade. As catedrais eram muitas vezes projetos de construção complexos, realizados em etapas ao longo de muitas décadas, até mesmo séculos. É importante lembrar que a Torre de Pisa nunca teve a intenção de ser uma estrutura independente. Ela deveria ser parte integrante do complexo da catedral, um testemunho da piedade de Pisa e um farol para o mundo. A construção da Torre de Pisa, ou para lhe dar o nome próprio, o campanário da Catedral de Santa Maria Assunta, começou em 1173. O projeto, atribuído ao arquiteto Bonanno Pisano, previa uma estrutura alta e elegante revestida em mármore branco. Seria adornada com entalhes complexos e encimada por uma câmara de sinos, um complemento adequado à magnífica catedral ao lado da qual ficaria. A localização da torre foi escolhida com cuidado. Ela seria construída na borda da Piazza dei Miracoli, a Praça dos Milagres, assim chamada pela beleza e imponência de seus edifícios religiosos. O local escolhido era considerado estável, o solo firme. Mal sabiam os construtores que este solo aparentemente sólido guardava um segredo que alteraria para sempre o destino da torre. Os primeiros sinais de problema apareceram apenas alguns anos após o início da construção. À medida que a torre subia, também aumentava um problema. Ela estava inclinada. A inclinação, quase imperceptível no início, tornou-se cada vez mais perceptível a cada novo andar adicionado. O problema não estava no peso do mármore, como se costuma supor, mas no solo por baixo. A fundação da torre foi assentada em solo macio e instável, uma mistura de argila, areia e silt. Essa camada instável, incapaz de suportar o peso da torre uniformemente, começou a se comprimir de um lado, fazendo com que a estrutura se inclinasse. Os construtores, percebendo a gravidade da situação, tentaram compensar a inclinação tornando as colunas e arcos do lado que afundava ligeiramente mais altos. Isso, no entanto, só serviu para agravar o problema, pois o peso adicional comprimiu ainda mais o solo. Uma pausa e uma guerra. Em 1178, com a torre inclinada em um ângulo alarmante, a construção foi interrompida. As razões para essa pausa são complexas. Alguns historiadores acreditam que foi uma decisão deliberada tomada para permitir que o solo se acomodasse, na esperança de que a inclinação se estabilizasse. Outros apontam para a turbulência política de Pisa e o início da guerra com sua rival, Gênova, como fatores que contribuíram para a paralisação das obras. Qualquer que seja o motivo, a pausa na construção duraria quase um século. Essa interrupção,
embora não intencional, seria crucial para a sobrevivência da torre. A pausa permitiu que o solo sob a torre se consolidasse, evitando um colapso mais rápido e catastrófico. Se a construção tivesse continuado ininterruptamente, a torre provavelmente teria tombado há muito tempo. Séculos de soluções. As obras na Torre de Pisa foram retomadas em 1272, sob a direção de um novo arquiteto, Giovanni di Simone. Di Simone, diante da difícil tarefa de corrigir o erro de seus antecessores, tentou endireitar a torre construindo os andares superiores com uma ligeira curva para dentro, neutralizando a inclinação. Embora essa abordagem tenha apresentado algum sucesso, também contribuiu para a curva característica da torre, semelhante a uma banana. Nos séculos seguintes, a construção continuou em etapas, com vários arquitetos tentando corrigir a inclinação, com vários graus de sucesso. Cada intervenção deixou sua marca na torre, adicionando-a à sua aparência única e um tanto aleatória. A Câmara do Sino, finalmente adicionada no século XIV, foi até construída com o piso inclinado para compensar a inclinação. Maravilhas modernas. No século XX, a Torre de Pisa havia se tornado um ícone global, mas também corria o risco de desabar. A inclinação, que havia aumentado ao longo dos séculos, atingiu um ponto crítico. Em 1990, o governo italiano, reconhecendo a importância cultural e histórica da torre, fechou-a ao público e reuniu uma equipe de especialistas internacionais para elaborar um plano para salvá-la. A solução da equipe foi inovadora e audaciosa. Em vez de tentar endireitar completamente a torre, um feito considerado impossível sem causar mais danos, eles se concentraram em estabilizar a inclinação. Isso envolveu um processo delicado de extração de solo sob o lado norte da torre. Ao remover cuidadosamente pequenas quantidades de solo, os engenheiros conseguiram reduzir a inclinação em quase meio metro, trazendo-a de volta à sua posição de 1838. Um triunfo do erro. A Torre de Pisa, antes à beira do colapso, é considerada estável por pelo menos os próximos 200 anos. É uma prova da engenhosidade humana, um símbolo de como até mesmo nossos maiores erros podem ser transformados em algo extraordinário. A própria falha que ameaçava sua existência, a inclinação, tornou-se sua característica definidora, atraindo milhões de visitantes a cada ano que se maravilham com sua postura improvável. A história da torre é um lembrete de que o fracasso nem sempre é o fim. Às vezes, pode ser o começo de algo inesperado, algo belo, algo que captura a imaginação e inspira a admiração. A Torre de Pisa, um produto do erro humano, permanece como um monumento ao poder da perseverança, engenhosidade e da beleza inesperada que pode surgir de nossas imperfeições. A Torre hoje. Hoje, a Torre de Pisa é mais do que apenas uma atração turística. É um símbolo de resiliência, um lembrete de que mesmo diante de contratempos, podemos encontrar maneiras de nos adaptar, inovar e criar algo verdadeiramente notável. É um lugar onde visitantes de todo o mundo vêm se maravilhar com a engenhosidade de seus criadores e o delicado equilíbrio que a mantém em pé. O legado da torre se estende muito além de sua presença física. Inspirou inúmeras obras de arte, literatura e música. Tornou-se uma metáfora para superar desafios e alcançar o aparentemente impossível. E assim, a Torre de Pisa, um monumento ao erro humano, continua de pé, um farol de esperança e um testemunho do poder duradouro da criatividade humana.